E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para honrar meu compromisso de quarta-feira de sempre gravar um vídeo para vocês. E nesse começo de carreira no YouTube, eu estou me preocupando mais em gravar sobre atualidades, sobre esses temas que são mais incisivos na nossa vida, como foi eu falar sobre a questão da embaixada em Jerusalém e tudo mais. Os meus editores pediram para eu avisar vocês que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu acho que é aqui embaixo, vai ter uma série de links. Deve ser o link do meu Telegram, o link do meu Instagram, o link da minha página no Facebook, que é para você poder acompanhar meu trabalho melhor. Enfim, tem outras fontes de conhecimento sobre história e atualidade. Eu sempre estou postando stories e fazendo textos, e até mesmo gravando vídeos. Eles também pediram para eu fazer aquela famosa mendicância de youtuber, que é você pedir para que a pessoa se inscreva no seu canal, que é pedir para que a pessoa assine o sininho. Então assim, vamos deixar meu editor feliz e vamos fazer isso, porque se vocês não fizerem, os números não vão ser agradáveis para eles e eles vão vir falar comigo. Então, assim, já que você está acompanhando o meu trabalho, que você gosta de mim, facilite a minha vida. Deixe a minha vida com os meus editores mais fácil. E hoje eu me propus a falar sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E eu queria começar a falar sobre esse tema falando sobre um erro comum quando a pessoa estuda história. Quando a gente estuda história, a gente parte de um pressuposto super falso de que quando um fato acontece, ele não deixa sequelas. A escravidão acabou e no dia seguinte os negros estavam livres. Não foi assim. A história não funciona dessa forma. Os fatos históricos, eles acontecem, eles deixam sequelas severas no mundo. As atuais tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China e entre os Estados Unidos e a Rússia são sequelas claras da Guerra Fria, que foi aquele embate econômico, aquele embate de ideias que ocorreu durante dezenas de anos e que acabou muito recentemente em 91. Então não fazem nem 30 anos do fim da Guerra Fria. E naturalmente essa Guerra Fria deixou várias sequelas para a gente. E uma das sequelas está sendo atualmente essa guerra comercial, que é uma guerra comercial entre dois gigantes, cujo efeito na economia pode ser devastador. Não somente na economia. Esse tipo de embate entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, esses embates entre grandes potências podem acirrar disputas em países menores, como é o caso da guerra na Síria, como é o caso na Venezuela. Então você vai ter que essas tensões entre gigantes, elas acirram disputas regionais e transformam elas em disputas muito maiores. E como entender essa guerra que está acontecendo, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? A política americana do American First, que o Trump baseou a sua campanha em cima dela, busca uma economia americana mais isolacionista, mais autossuficiente. E naturalmente a China é um grande obstáculo a essa economia do American First do Trump. Por que é um grande obstáculo? Porque nós sabemos que a China, a partir de uma prática de trabalho semi-escravo, ela consegue ter uma expansão comercial gigante. Você vive isso. Quando você vai no AliExpress, no GearBest, ou no seu site chinês de preferência, você consegue comprar um produto a um preço muito baixo, porque a mão de obra na China é quase escrava. E o Trump, naturalmente, não somente o Trump, todos os países hoje no mundo estão sofrendo positivamente e negativamente com essa expansão comercial chinesa. E o Trump não quer sofrer isso, já que a sua política econômica é outra. E o Trump vai começar a fazer retaliações à China. Eu encontrei um dado muito interessante, que uma empresa chamada Foxconn, ela instalou redes ao redor das suas fábricas, porque os chineses da fábrica usavam o telhado para se matar. Então, havia tanto suicídio nessa fábrica, Foxconn, que se instalou redes para quando o chinês pular ele não poder morrer. Mas assim, não foi somente a rede, você teve um aumento salarial de 20%. E o salário do chinês que trabalha nessa fábrica passou de $1 por dia para $1,20. Se você passar para real, dá 5 e pouco por dia. Então, assim, de fato, é um motivo para a indústria chinesa ter esse poder tão grande. Então, diante dessa situação na China, diante dessa política expansionista comercial tão forte, o Donald Trump, ele começou a guerra. E como é que você começa uma guerra comercial? Você começa uma guerra comercial quando você aumenta as tarifas de algum produto. No caso do Trump, foi um aumento de 25% no aço e 10% no alumínio. Ele mirava em quem? Na China. Mas no começo, para não deixar tão claro que o seu alvo era a China, vários países foram alvos, inclusive o Brasil.
Só que paulatinamente o Trump foi retirando os outros países dessa lista de aumento de tarifa e ficou muito claro que o alvo era a China. E a China, como outro grande gigante, não vai deixar isso barato. A China vai responder essa retaliação, a China vai responder esse aumento de tarifas, aumentando as tarifas sobre os produtos norte-americanos, principalmente a soja e o automóvel. Então aqui você vai ter dois gigantes, os dois maiores comércios do mundo, digladiando entre si. Vale lembrar que eles são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. E que o maior parceiro comercial da China é os Estados Unidos. E que o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Então, assim, eles são países que têm um fluxo de troca gigante. Um é o maior parceiro do outro. E o outro tem esse aqui como segundo maior parceiro. Mas, ao mesmo tempo, eles estão aqui disputando severamente sobre essa questão de um não querer que o produto do outro entre. No caso aqui, a culpa do começo da elevação dos impostos vem dos Estados Unidos. Quem começou a elevar os impostos foi o Trump, com várias alegações. Alegações de cunho humanístico, falando sobre as situações que todo mundo sabe, que na China o trabalhador é tratado quase como um escravo, mas também não somente isso. Outra alegação do Donald Trump, quando ele foi retaliar a China, foi que a China usava hackers para roubar segredos comerciais das indústrias americanas. Então, de acordo com Trump, a China comete deslealdade comercial tanto na sua maneira de tratar o trabalhador, como nessa relação em que hackers chineses atacam de maneira virtual empresas americanas para roubar seus segredos. Você teve recentemente um episódio que o Trump pediu para a embaixada chinesa se retirar dos Estados Unidos por um episódio de roubo de informação com base em hackers. Um embate de gigantes desse porte, ele tem poderes de devastar a economia global. Os anúncios do Trump de corte, se você somar as tarifas de corte que ele faria, de aumento de tarifa que ele faria com relação à China, você vai ter um somatório de 350 bilhões de dólares. O PIB da Coreia do Norte é 17 bilhões de dólares, então é mais de 20 vezes o PIB de um país. A fortuna do Bill Gates vai chegar a 70 bilhões de dólares, então é mais de 2 vezes a fortuna do Bill Gates. Então é um corte de grande porte. E é natural que uma retaliação desse porte, das duas partes, eu estou citando o corte norte-americano porque eu achei dados mais confiáveis e mais consensuais. Quando eu procurei os cortes chineses, eu não vi um consenso tão forte. Então, por parte dos Estados Unidos, o corte, somando por ano, dá 350 bilhões de dólares, um corte colossal. Então, naturalmente, toda a economia do mundo, uma economia interligada, uma economia global, vai sofrer muito com isso. Mas, curiosamente, o Brasil, diante dessa briga, ele teve uma vantagem. O Brasil está tendo seus dois maiores parceiros comerciais digladiando entre si, os seus dois maiores parceiros comerciais brigando entre si, mas houve uma vantagem. Qual foi a vantagem? A vantagem foi que a China parou de comprar soja dos Estados Unidos, e a China é um mercado gigantesco. A China é um mercado de bilhões de pessoas, e passou a comprar soja do Brasil. Então, o nosso principal setor, o setor agroexportador, ele teve aí um up, teve um pump muito grande, porque a China passou a comprar soja da gente. E assim, o mercado chinês é gigantesco. Então, vender soja para a China significa para o Brasil bilhões e bilhões de lucro com relação a isso. Porque na China o trabalho é quase escravo? Mas escravo também come. Então é necessário que seja comprada muita e muita soja para poder abastecer aquele mercado gigante que é um mercado chinês. Não há um consenso sobre o que é uma guerra comercial, mas se há uma certeza, isso é uma guerra comercial. Você não tem uma definição clara de, olha, uma guerra comercial é isso, isso, isso e isso. Mas com certeza o embate, esses dois gigantes, é uma guerra comercial. E existe um árbitro para esse tipo de coisa, que é a Organização Mundial do Comércio. A OMC foi criada nos anos 90 e a função dela é exatamente arbitrar esse tipo de conflito. Qual é o problema? A OMC é um órgão importante? É um órgão importante. É um órgão de respaldo? É. Mas o Trump não respeita a OMC. O Trump, desde o começo, desdenha a OMC. Ele fala que a OMC toma posições injustas com relação aos Estados Unidos. A China entrou na OMC em 2001. E é verdade que a China procurou a OMC para reclamar dos Estados Unidos, é verdade. Mas a China também tem um histórico de não respeitar a OMC. Então esses dois gigantes possuem um árbitro, mas um árbitro que não tem nenhum poder real sobre eles. Então a OMC, por mais que ela exista, que ela tenha poder, e que ela possa inclusive transformar em um embargo econômico justo,
como ocorreu no Irã em 2015. Porque assim, a OMC é um órgão que modera esse tipo de conflito. E ele inclusive pode considerar um embargo econômico justo. O Irã, em 2015, ele começou a pesquisar a questão de energia nuclear. E o mundo retaliou o Irã, porque a gente não queria que o Irã tivesse energia nuclear para fins militares. E o mundo fez um embargo econômico contra o Irã. Quando eu falo mundo, eu falo dos principais países, das principais potências econômicas. A OMC concordou com esse embargo, porque esse embargo, de fato, é válido porque existe toda uma política mundial de desnuclearização do mundo. Inclusive, houve um acordo com o Irã, um acordo que o Trump rompeu recentemente, mas era um acordo em que o Irã aceitava que houvesse fiscalização das suas usinas nucleares para garantir que, de fato, os fins eram puramente pacíficos e não eram fins militares. Então, a OMC é um árbitro que ela, inclusive, pode validar ou não um embargo econômico. Mas, nesse caso específico, esse órgão não é tão útil, não é tão prático, porque são dois gigantes, são duas economias superpotentes, que, na grande verdade, nunca respeitaram a OMC. Recentemente, a questão ficou muito feia. Eu já falei para vocês que o Donald Trump expulsou, pediu para retirar a embaixada chinesa dos Estados Unidos. Isso foi seríssimo e isso preocupa o mundo de forma muito profunda. Porque eu falei o tempo todo que os países estão se retaliando. Mas a grande verdade é que, na maioria dos casos, as retaliações são apenas ameaças. A maioria das retaliações que eu falei, aqueles 350 bilhões de dólares, eles são ameaça. Eles ainda não foram postos em prática, porque não é de interesse comercial nem dos Estados Unidos e nem da China essa guerra comercial. Seria uma guerra comercial que não teria vencedores. Os dois países perderiam muito, principalmente a China, porque o maior parceiro comercial da China é os Estados Unidos. Então nós estamos vendo aqui um Rottweiler e um Pitbull rosnando um contra o outro. O Pitbull, que é os Estados Unidos, já avançou, porque aquela taxa sobre o aço e o alumínio já se efetivou, mas eles estão, por enquanto, só se olhando. Quando os Estados Unidos retira a embaixada chinesa do seu país, isso está deixando claro que esse rosnado, que esse latido pode passar para uma briga de fato. Então hoje há uma tensão comercial muito séria. Quando eu gravei esse vídeo, não havia uma resolução desse conflito, não havia uma negociação. O dado mais recente foi que os Estados Unidos mandou a China tirar a embaixada. Eu espero que haja, de alguma maneira, uma negociação entre os dois países, que eles percebam que no momento de crise, de pandemia, nós não temos que ter uma guerra comercial, nós não deveríamos ter nunca uma guerra comercial entre esses dois gigantes, porque a economia toda perderia. Mas se tem um momento que é mais sensível ainda, é um momento de pandemia, em que nós ainda estamos analisando os danos econômicos para o mundo inteiro. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por ter visto até aqui. Deixa o like pro Paizão, se inscreve no YouTube do Paizão. Quarta-feira que vem vai ter mais um vídeo, mas você não precisa ficar sem aprender nada por uma semana. Eu já falei para vocês e vocês vão ouvir, porque eu sou professor e professor tem autoridade. Você vai... É agressivo contar o dedo. Um amigo meu, Pedro Ângelo, ele é professor de oratória. Ele fala que quando você faz isso, você ofende a pessoa. Então eu vou parar de fazer isso com vocês, porque vocês são Avilovers e eu amo vocês. Mas assim, eu tenho um Instagram, eu quero poder ajudar vocês a entender mais espiritualidades. Esse Instagram tem um texto no feed toda segunda-feira. Tem histórias todos os dias, eu faço inclusive quiz sobre diversos assuntos que eu abordei. Então você não tem como não saber, se você for um Avilover fiel, que me segue em todos os meios possíveis. Eu tenho um Telegram, esse Telegram eu posto textos periodicamente, são textos maiores, mais longos, para o Avilover mais assíduo, mais forte. E eu também tenho uma página no Facebook, History to Go, que está meio que sem uso, mas tem mais de 100 textos depositados. Que foi uma página que eu fiz em 2017. Então ela tem mais de 100 textos para você ler sobre história e atualidades. E é isso, pessoal.